Você sabe como é que Judas morreu? Dependendo do livro que você ler na Bíblia, você terá versões diferentes. Sim, como é que um Deus que inspira a sua sagrada escritura consegue contar histórias diferentes para cada autor, hein? Pois é, mais uma prova de que não tem Deus nenhum nessa Bíblia. Mas vamos lá, deixa eu provar isso para você, não é? Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 3. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso, foi chamado aquele campo, até ao dia de hoje, Campo de Sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Beleza? Aqui é uma versão. Judas foi se enforcar aqui, e você viu que os sacerdotes pegaram as 30 moedas e os anciãos, e eles adquiriram este campo, que é chamado Campo de Sangue. E até aqui na profecia de Jeremias, está dizendo que eles, está no plural aqui, entendeu? Eles tomaram as 30 moedas, está no plural, e adquiriram o campo do oleiro. Show de bola? Agora vamos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos 1,16. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, Judas, adquiriu um campo com um galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, Campo de Sangue. Você viu aqui que Pedro se inspira e vai falar para a multidão. A multidão era de mais ou menos 120 pessoas, isso está escrito aqui no versículo 15. Mais ou menos de quase 120 pessoas. Você pensa multidão que são milhares, né? Não, 120 pessoas. Pedro se levanta exatamente para que eles pudessem colocar alguém no lugar de Judas, que depois foi o próprio Matias. Tá bom. Reparou na versão que por acaso ele diz que todos de Jerusalém tinham ouvido? Aqui, para Pedro, foi Judas que comprou o campo. E nesse campo, ele se precipitou, rompeu pelo meio e as suas entranhas saíram. Para pensar. É por causa disso que ele diz. Por isso esse lugar é chamado Campo de Sangue. Eu acabei de ler para você, em Mateus, que não foi Judas. Judas pegou as 30 moedas e jogou neles lá na galera do templo. E ele saiu e foi se enforcar. Aí os sacerdotes, eles deliberaram, eles pegaram as moedas e não decidiram colocar na oferta. Não, isso aqui é preço de sangue. Vamos pegar e fazer outra coisa. E eles decidiram comprar o campo. Como esse dinheiro de sangue, que eles falaram, isso aqui é preço de sangue, o sangue de Jesus, lembra? Porque eles pegaram essas moedas, compraram Judas, então isso é preço de sangue. Como o próprio Judas falou, eu traí sangue inocente. Opa, isso é preço de sangue, 30 moedas, não vamos colocar na oferta. Vamos comprar o campo para enterro dos estrangeiros. E é por isso que o campo é chamado Aceldama, ou seja, Campo de Sangue. Só que para Pedro é chamado Campo de Sangue porque Judas se rebentou lá. E diz que foi Judas que comprou o terreno, que comprou o campo. Ué, qual que está certo? Porque, para aí. Talvez você já esteja pensando os malabarismos que alguns teólogos gostam de fazer. Toshio, é óbvio, né? Judas foi pegá-lo numa árvore, num lugar alto. Ele foi se enforcar. O galho não aguentou. Ele caiu, se estatelou todo e abriu-se ao meio.
É isso que quer dizer. Não, 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 não. Pela arqueologia, quando você analisa esse Aceldama, esse campo de sangue, você vai analisar próximo ali, onde está essa região de Jerusalém, não tem nenhum local muito alto, nada disso não. Não tem penhascos. E também não tem muitas árvores não, tá? É um terreno mais acidentado e tudo mais, mas que não levaria alguém em uma queda, quando fala precipitando-se. No grego aqui, a palavra, o verbo em si, está se referindo a uma pessoa que está se colocando praticamente de bruços, entendeu? Como se ela se colocasse para frente, se inclinando para frente. Não tem nada a ver com enforcar. E algumas traduções que você verá vão dizer que não é precipitando-se, é que, ou vão até colocar o precipitando-se, vão acrescentar dizendo que ele se jogando de cabeça ou colocando-se de cabeça para baixo. É algo totalmente diferente de um enforcamento. São duas versões totalmente distintas. Contradições bíblicas. Pois é, aí ó. E aí, como é que você vai resolver isso? Não dá. Qualquer harmonização que algum teólogo venha querer trazer está totalmente errado. Isso aqui está simplesmente cada um contando uma versão distinta. Até porque o próprio nome campo de sangue, para cada versão, vem de origens diferentes. Esse campo de sangue para Mateus tem a ver porque era o preço de sangue de Jesus. Já para Pedro, lá em Atos, que em tese dizem que foi Lucas que escreveu, mas também não foi Lucas porque esse cara também nunca existiu, meu caro. É o nome que foi dado posteriormente ali, tá bom? Mas vamos lá, foi o mesmo autor do Evangelho de Lucas, entendeu? Aí, o que acontece? Você vai verificar que o nome campo de sangue para esse autor está relacionado ao sangue de Judas. Um é o sangue de Jesus, o outro é o sangue de Judas. Talvez alguém ainda venha dizer que em Mateus poderia se chamar campo de sangue porque foi comprado para enterrar estrangeiros. Então poderia se referir ao sangue dos estrangeiros. Também é uma outra forma de você entender. Mas não dá para colocar lá em Mateus que é o sangue de Judas. Não tem nada a ver. Aí eu vi um outro problema aqui lendo para você. Será que você percebeu ele? Olha só aqui em Atos, no capítulo 1, no versículo 19. Aqui, ó. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Não entendi, Toshio. Pedro está falando aqui para judeus. Pedro está falando com o povo lá das 120 pessoas, são todos judeus. E ele está dizendo aqui, ó, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama. Ué, como assim? Na sua própria língua? Ele está falando com os judeus, ó. De maneira que na sua própria língua... E a língua o quê? A língua judaica. É isso? Ué. E agora? Não ficou estranho? Porque todas as cartas, assim como os evangelhos, todos eles foram escritos no Novo Testamento em grego. Não tem nada em hebraico. Na língua judaica. Não tem nada disso. Não tem no aramaico também, não. E olha só, em grego ele está falando, ó, na sua própria língua se chama. Imagina Pedro fazendo um discurso, falando para judeus e dizendo, ó, e é isso, gente, e na sua própria língua esse campo se chama campo de sangue, que é campo de sangue. É mais ou menos a mesma coisa. Não faz sentido, entendeu? Mais uma amostra de que a versão que foi passada para o autor, que está lá no 2º século depois de Cristo, segundo as datações, que está escrevendo esse livro de Atos, ele já tinha uma visão, um conto diferente daquilo que os outros escreveram nos evangelhos. E aí, tá vendo? Versões diferentes. Ah, mas a Bíblia é inspirada por Deus. Caramba, esse Deus é meio burro, né? Porque ele uma hora fala de um jeito, depois fala de outro. Permite um monte de inconsistências. Caramba, qual é o problema dele? Problemas sérios de comunicação? Tá difícil assim, hein? Tá difícil. Mas isso é engraçado, né? Fala sério. Na hora que você vai lendo, você vai pegando um monte de coisa inconsistente, cara. Um monte de erro. É mó barato, cara. Você tem que ler a Bíblia, tá vendo? Você precisa ler mais. Para que você não seja enganado e enganado pela galera aí, que fica simplesmente te ludibriando, tentando impor um medo em cima desse conto mitológico. Enquanto você acredita nisso, o pessoal só vai surrupiando a tua grana, além do seu tempo e da sua vida. Mas ainda dá tempo de você sair da caverna. Vem comigo, curte aí, me segue, deixa o seu comentário, marca a galera, provoca os outros, é mais barato, para que as pessoas possam assim
pensar de maneira mais crítica, usar o raciocínio lógico e tomarem melhores decisões na vida sem o medinho de um Deus que obviamente não existe e nem é. Fui.